Capítulo 2 da petição inicial, seção dos requisitos da petição inicial, artigo 319, a petição inicial indicará, parágrafo 2º. Parágrafo 3º. A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso 2 deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça. Artigo 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Artigo 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Seção 2 do pedido. Artigo 322. O pedido deve ser certo. Parágrafo 1º. Compreende-se no principal os juros legais, da correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios. Parágrafo 2º. A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. Artigo 323. Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido independentemente de declaração expressa do autor e serão incluídas na condenação enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las. Artigo 324. O pedido deve ser determinado. Parágrafo 1º. É lícito, porém, formular pedido genérico, inciso 1, nas ações universais, se o autor não puder individuar os bens demandados, inciso 2, quando não for possível determinar desde logo as consequências do ato ou do fato, inciso 3, quando a determinação do objeto ou do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu. Parágrafo 2º. O disposto neste artigo aplica-se à reconvenção. Artigo 325. O pedido será alternativo quando, pela natureza da obrigação, o devedor puder cumprir a prestação de mais de um modo. Parágrafo único. Quando pela lei ou pelo contrato a escolha couber ao devedor, o juiz lhe assegurará o direito de cumprir a prestação de um ou de outro modo, ainda que o autor não tenha formulado pedido alternativo. Artigo 326. É lícito formular mais de um pedido em ordem subsidiária, a fim de que o juiz conheça do posterior quando não acolher o anterior. Parágrafo único. É lícito formular mais de um pedido alternativamente para que o juiz acolha um deles. Artigo 327. É lícita a acumulação em um único processo contra o mesmo réu de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão. Parágrafo 1º. São requisitos de admissibilidade da acumulação que, inciso 1, os pedidos sejam compatíveis entre si, inciso 2, seja competente para conhecer deles o mesmo juízo, inciso 3, seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento. Parágrafo 2º. Quando para cada pedido corresponder tipo diverso de procedimento, será admitida a acumulação se o autor empregar o procedimento comum sem prejuízo do emprego nas técnicas processuais diferenciadas previstas no procedimentos especiais, a que se sujeitam um ou mais pedidos acumulados que não forem incompatíveis com as disposições sobre o procedimento comum. Parágrafo 3º. O inciso 1 do parágrafo 1º não se aplica às acumulações de pedidos de que trata o artigo 326. Artigo 328. Na obrigação indivisível com pluralidade de credores, aquele que não participou do processo receberá sua parte, deduzidas as despesas, na proporção de seu crédito. Artigo 329. O autor poderá, inciso 1, até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu. Inciso 2. Até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório, mediante a possibilidade de manifestação deste, no prazo mínimo de 15 dias, facultado o requerimento de prova suplementar. Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo à reconvenção e à respectiva causa de pedir. Seção 3. Do indeferimento da petição inicial. Artigo 330. A petição inicial será indeferida quando, inciso 1, for inepta, inciso 2, a parte for manifestamente ilegítima, inciso 3, o autor carecer de interesse processual, inciso 4, não atendidas as prescrições dos artigos 106 e 321. Parágrafo 1º. Considera-se inepta a petição inicial quando, inciso 1, lhe faltar pedido ou causa de pedir. Inciso 2, o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico. Inciso 3, da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão. Inciso 4, contiver
pedidos incompatíveis entre si.